Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Hoje eu tô aqui no meu posto de trabalho, vim fazer alguns pós-operatórios, né? E graças a Deus tá tudo bem. Tô bem feliz, né, com a recuperação dos pacientes, apesar desse momento aí que a gente tá vivendo. E hoje a gente vai responder mais duas perguntas do pessoal que tá assistindo as aulas, né? Uma foi uma colega que está com uma paciente lá que está no primeiro trimestre da gravidez e a paciente apresenta uma pericoronarite. E ela pergunta o que ela deve fazer nesse momento, né? Bom, gente, como a gente já conversou, as intervenções não eletivas, elas devem ser realizadas no segundo trimestre. Então, até chegar no segundo trimestre, você vai ter que fazer procedimentos para evitar, diminuir o processo de dor e diminuir a chance de infecção. Pericoronarite, normalmente quais são as causas? Normalmente trauma, na região onde você tem ali a gengiva, né? E também falta de higienização, porque muitas vezes tem um capuz de gengiva por cima do dente, entra comida ali dentro e acaba infeccionando. Então o que você vai fazer? Pedir para a paciente fazer bochecho com água oxigenada pode ser uma solução, 10 volumes, né? Fazer uma boa escovação da região, tá? E para dor, infelizmente, a maioria dos médicos só permite você passar Tilenol, né? Que para dor não é lá aquelas dos melhores medicamentos, mas você pode passar o Tilenol para que ela tome e tome esse cuidado maior nesse primeiro momento. Ela vai ter que aguardar chegar no segundo trimestre para você poder fazer a intervenção, tá? Não tem jeito. Pacientes que estão fora da faixa que a gente pode atender e fazer procedimentos cirúrgicos, a gente não tem que fazer. A gente faz tratamentos preservativos para evitar que aumente a dor, aumente o risco de infecção, mas o paciente vai ter que aguardar. Isso acontece com pacientes grávidos, pacientes com problemas que estão fora do limite que a gente pode atender. Esses dias também um colega falou sobre uma paciente que estava com a diabetes acima de 200, não dá para atender. Não dá para você fazer procedimento cirúrgico. Dá para você fazer uma restauração? Dá. Dá para você fazer, de repente, uma profilaxia? Se for uma profilaxia leve, de repente, você até consegue fazer. Mas procedimento cirúrgico não dá. A gente tem limites para poder atuar quando a gente entra na área de cirurgia. Ah, mas aí como é que faz para resolver o problema do paciente? Se for um problema que está causando muita infecção, muita dor, ele vai ter que ser encaminhado para o hospital, que neste momento é complicado de encaminhar o paciente para o hospital, mas a realidade seria essa, um paciente que eles fogem, né, do que a gente chama da classificação ASA. Você já viram a classificação ASA? A classificação ASA é uma classificação que foi colocada para a gente saber a morbidade do paciente, né, em que o risco em que ele se encontra. Então a gente tem o ASA 1 e o ASA 2, que normalmente são os pacientes que a gente consegue fazer intervenção ambulatorial, ou seja, a gente consegue intervir. O ASA 1 é para pessoas saudáveis, que não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de alteração sistêmica. O ASA 2, ele tem algumas alterações sistêmicas, mas que elas são controladas. Então aquele paciente hipertenso que tem que estar controlado, é o paciente que está que é diabéticos e faz uso de medicação, isso está controlado. O ASA 3, ele já tem alguma debilidade física, ele já tem alguma debilidade na saúde, já são pacientes com mais dificuldade. Aí você precisa estudar o caso, né? Você precisa ver a condição do paciente. ASA 4, ASA 5 e ASA 4 e ASA 5 não tem condições de você atender. Ele tem que ser atendido em ambiente hospitalar. Pacientes que não têm controle do problema sistêmico, não dá para fazer cirurgia. Simples assim. Ah, mas é só um dente. Tá, tudo bem, só que depois você vai ter que ficar ali resolvendo os problemas do pós-operatório. São pacientes que vão ter dificuldade de você fazer a cirurgia, depois são pacientes que vão ter dificuldade do controle do sangramento e da dor, são pacientes que vão ter dificuldade da cicatrização. Todos esses problemas você vai ter que resolver depois. É importante que você fale isso antes para o seu paciente, para ele ter ciência de que não vai ser uma coisa rápida e nem fácil. Mas nesses casos, né, em que há um risco iminente, um problema sério na saúde do paciente, eu aconselho não fazer, né? Você faz em ambiente hospitalar, porque lá ele vai ter todo um aparato para resolver o problema se ele aparecer.
Ah, o paciente teve um sangramento efusivo, aumentou muito a pressão, eles têm remédio lá para baixar automaticamente, né? Na veia, né? Então o paciente não vai ter nenhuma dificuldade. Ah, o paciente diminuiu o estado de consciência, eles têm aparelhos para colocar o paciente, fazer respiração, né? Fazer tudo que for necessário para manter o paciente vivo. Coisas que a gente não tem no consultório, né? Então, existem pacientes que você vai conseguir atender e, infelizmente, existem pacientes que você vai ter que postergar. Vai mandar para casa sem nenhum tipo de orientação? Não, claro que não. Você tem artifícios para diminuir a dor do seu paciente e diminuir a infecção, correto? Existem formas de você fazer isso. Existem maneiras de você conseguir isso. Então, você faz isso. Ah, o paciente está com uma pulpite, está fazendo um tratamento de câncer, vamos dizer assim. Pô, tem baixa plaquetas, está com a imunidade baixa, não dá para fazer o procedimento. O que você faz? Faz o tratamento de canal, sepulta a raiz, mantém a raiz ali por enquanto, até ele terminar o tratamento. Tem um monte de coisa que dá para você fazer, que você elimina a dor, elimina a infecção e resolve o problema do paciente. É só pôr a cachola para pensar. É importante você pensar alguma forma de amenizar a dor do seu paciente. Isso é nossa obrigação. Não importa que tipo de asa o paciente é. Não importa o tipo de classificação. A nossa função é diminuir a dor do paciente de alguma forma. Talvez não seja com a intervenção cirúrgica, né? Talvez existam impedimentos que você não vai conseguir fazer aquele procedimento, mas você tem artifícios para diminuir o problema, né? Existem formas. É buscar essas formas. Anestésicos em pacientes idosos. Foi uma outra pergunta também mandada aqui pra gente no Instagram, no direct. Bom, gente, a gente sabe que as pessoas idosas, elas têm uma diminuição do organismo, né? do funcionamento biológico como um todo. Então, o fígado, ele faz menos biotransformação das substâncias. A gente sabe que o fígado funciona como se fosse o porteiro do prédio, né? Ele que determina como e quem vai entrar na nossa corrente sanguínea. Então, quando ele está funcionando de forma mais devagar, o que acontece? Aumenta a quantidade de substâncias tóxicas na corrente sanguínea. Isso pode acontecer. A filtragem também não é feita lá da melhor forma. Os rins também não funcionam da maneira como funcionavam no jovem de 21 anos. Então, o que acontece? Por exemplo, a quantidade, a concentração de anestésico que você vai ter que usar nesses pacientes vai ter que ser menor, porque eles atingem o grau de citotoxicidade maior, mais rápido do que os pacientes que não são idosos. É um raciocínio simples, certo? Então, neles vocês vão ter que tomar cuidado, vão ter que usar menos tubetes. Tá? Vai ter que usar menos tubetes. Então, normalmente aí você vai usar a lidocaína, que tem essa questão, né, da citotoxicidade maior. Você vai ter que usar aí no máximo 3 tubetes por procedimento. Ah, Bianca, mas como é que eu faço um protocolo num paciente idoso? Bom, primeiro, você vai fazer uma boa anamnese e observar quais os problemas de saúde que ele tem. Porque para cada paciente você vai ter que fazer um planejamento individualizado. Por exemplo, às vezes o paciente não tem problemas do coração, é um paciente saudável, não é hipertenso, ele só é idoso. A minha avó tinha 94 anos, não tinha um problema de saúde. Morreu feito um passarinho. Entendeu? Não tinha nada. O hemograma dela era melhor do que o meu. E tinha 94 anos. Se fosse para fazer um procedimento nela, daria para fazer numa boa. Por quê? Porque não tem problema de saúde. Só que aí, por exemplo, a gente tem lá um limite de anestésicos que a gente pode dar para o peso do paciente. Vai ter que ser muito mais reduzido. Aí você pode, por exemplo, se o paciente não tem problemas de saúde, não tem problema no coração, você pode usar uma articaína de forma infiltrativa para fazer implante. Vai fazer remoção de dente? Faz remoção de um dente por vez, né? E aí você vai pode usar lidocaína com adrenalina. A lidocaína 2%, 1/100, você pode usar. Por que a lidocaína? Gente, dos anestésicos que existem, a lidocaína é o anestésico mais antigo. Sendo o anestésico mais antigo, é aquele que tem mais estudos. É um raciocínio básico, lógico. Se é o que tem mais estudos, é o mais seguro. Vocês têm que tomar cuidado quando chega aqueles farmacêuticos, aqueles representantes de farmacêutica lá, falando, tem um novo analgésico no mercado. Foi a mesma coisa com os cox seletivos.
Vocês lembram da época que tinha lá o Celecoxib, que são os anti-inflamatórios COX seletivos 2, né, da COX 2? Gente, eu tô ficando inchada mesmo, a minha aliança não tá nem querendo sair do dedo, credo. Tem que fazer mais exercício. Então, o que aconteceu naquela época? Pô, se a inflamação ela ocorre só com COX-2, né? Se os processos inflamatórios, a liberação de prostaglandinas ocorre com a COX-2, vamos eliminar a COX-2. Foram o que pensaram os farmacêuticos, não foi? Mas aí o que acontece? Eles esqueceram que existem processos metabólicos que a COX-2 participa. Um deles, a filtragem do sangue nos rins. Né? Aumento dos vasos, né? A dilatação dos vasos eferentes lá, aferentes, agora não lembro ao certo, mas dentro dos néfrons, né? A atividade nefrológica é através da COX-2. Aí o que aconteceu? Ninguém tinha problema de estômago ao tomar um COX seletivo, mas tinha dificuldade, mas tinha problemas na filtragem. Começaram a ter problemas de insuficiência renal. Ai que beleza. Por que vocês acham que os COX seletivos saíram do mercado e agora são usados de uso restrito? Né? Somente alguns pacientes são autorizados a utilizar. Porque eles causam um monte de reações, que são às vezes muito mais, danificam muito mais o organismo do paciente do que uma dor de estômago, uma queimação causada pelo uso de um COX não seletivo. Entendeu? Então tomem cuidado com medicações muito recentes, novas. Não usa no seu paciente não. Tá? Não usa não, porque esses remédios, eles podem causar outros problemas nos pacientes que ainda não foram estudados, que ainda não foram colocados em pauta, que vão aparecer ao longo dos anos, assim como aconteceu com os COX seletivos. Então toma cuidado, use sempre os mais antigos, os mais utilizados, os que já tiveram vários estudos científicos, porque esses são os mais seguros, são usados há muitos anos na população, né? E esses são mais seguros. E quando o paciente não puder usar de maneira nenhuma um anestésico com vasoconstritor, você pode até usar a mepivacaína 3%, né? Se o paciente tem algum problema que não pode usar, só que você não vai fazer cirurgia. Eu tô falando de restauração, limpeza, um sepultamento radicular de repente, já que você não pode fazer extração. Mas você não vai fazer cirurgia. Ah, tem que fazer a cirurgia. Hospital. Você não pode fazer no seu consultório. Básico, simples assim. Às vezes, saber quando não fazer é mais importante do que saber quando fazer. Entendeu? Você vai resolver, vai eliminar da sua cabeça um monte de dor de cabeça. Você vai ter paz. Que isso não tem preço. Não tem remédio que cobre. Não tem nada que seja melhor do que sua paz de espírito. É muito bom você deitar a cabeça no travesseiro e dormir como uma criança. Agora tá um pouco mais difícil, né? Porque com o consultório tendo o movimento que tá tendo, né? Fechado, a gente fica um pouco preocupado com as contas, né? Mas não fica preocupado com a minha preocupação, que me tira o sono, é eu fazer um procedimento no paciente que lhe cause problemas maiores do que se eu não tivesse intervido, entendeu? Eu causar uma atrogenia no paciente, isso me tiraria o sono. Eu causar fazer um procedimento que o paciente parar no hospital, isso me tira o sono. Conta, eu não tenho dinheiro hoje, amanhã eu vou ter, né? Isso daí Deus vai dando caminho. Mas eu causar um mal para outra pessoa, eu que escolhi uma área da saúde em que a gente cuida das pessoas, isso para mim me mataria. Me mataria por dentro. Então por isso que eu estudo tanto. A gente estuda bastante justamente para evitar esse tipo de coisa. E se você não está no nosso canal do Telegram, manda um direct para mim que eu vou mandar para você o link, porque lá também a gente manda alguns lembretes, a gente manda alguns artigos científicos. Inclusive hoje eu vou deixar lá um artigo científico falando justamente do uso de anestésico em pacientes idosos, para que vocês possam ter aí uma leitura bacaninha. Qual anestésico você mais usa nas suas cirurgias? Olha, Eduardo, depende muito do paciente, mas eu gosto muito da lidocaína 2% com adrenalina. Uso bastante. Mepivacaína, para alguns casos, também uso bastante.
A articaína eu uso muito para implantes, ela é perfeita para implantes, para você fazer anestesias locais, infiltrativas, desculpa. Para fazer anestesias infiltrativas ela é perfeita. Por quê? Porque ela tem muito boa lipossolubilidade. Então ela penetra nos tecidos de forma mais rápida e você dá uma anestesia na vestibular, ela pega na palatina, de tanto que a lipossolubilidade dela é poderosa. Mas ela não é boa para bloqueios. Eu já mostrei, alguns artigos científicos para vocês aqui, mostrando que ela aumenta o índice de parestesia e a chance do paciente ter um trismo no pós-operatório. Então ela não é boa para isso, né? Por exemplo, você vai fazer bloqueios posteriores, né? Bloqueio da NAI, né? Ptérigo, não é boa para esse tipo de coisa. Mas ela é ótima para infiltrativos. Então depende muito do tipo de cirurgia que você vai fazer. A que eu mais uso é lidocaína. Mas eu acho assim, é importante você conhecer todos os anestésicos. Aqui eu tenho meta, eu tenho articaína, eu tenho lidocaína, porque cada caso é um caso. E se o paciente tiver alergia à lidocaína, eu não opero ele? Não, eu vou operar com outro anestésico, entendeu? Então é importante você conhecer todos e você ter alguns. Não precisa ter todos, mas precisa ter alguns. Por exemplo, aqui na minha clínica eu não tenho prilocaína com fliprecina. Tem gente que tem. Por quê? Por causa de pacientes com pressão alta, cardíaca. Só que a fliprecina, ela só age em vênulas, ela não age em arteríolas. Então, ela sangra. Como eu faço muita cirurgia, para mim, não é um anestésico efetivo. Se fosse para fazer cirurgia, restaurações, de repente, ela valeria a pena. Porque ela não age na pressão. Articaína, para paciente hipertenso controlado, qualquer anestésico você pode usar. Ele está controlado, ele é um paciente da asa 2. Qualquer anestésico. O problema é os descontrolados. O problema é o descontrolado, né? Agora, articaína e prilocaína a gente deve evitar em pacientes cardiopatas, devido ao risco de metahemonoglobinemia. Então, gente, é aquela coisa, a gente tem que conhecer os anestésicos, conhecer as doenças sistêmicas e ir adequando na individualidade de cada indivíduo que você vai atender. Existem alguns protocolos de atendimento? Existem. Protocolos de atendimento existem inúmeros. Mas sempre você tem que individualizar para o paciente. Como a gente conversou sobre a paciente grávida, que não está no segundo trimestre, ou seja, não vai ser possível fazer intervenções. Então você vai ter que buscar formas de diminuir a dor daquela paciente. E mesmo assim, mantê-la sem infecção até o período em que ela pode fazer cirurgia. Então, gente, é isso. A gente tem que buscar. Onde que você vai fazer isso? É no planejamento, é na anamnese, né? Você vai pegar uma anamnese do paciente, vai pegar seus exames, vai observar os problemas sistêmicos que o paciente apresenta e aí você vai adequar os protocolos de atendimento. Dessa forma, você evita ter problemas tanto no pré, no pós e no durante a cirurgia e no pós-operatório, né? Se você consegue fazer isso, os seus procedimentos vão fluir muito bem, assim como os meus fluem. Hoje eu fiz 2 pós-operatórios até agora, né? Eu tenho mais 2 agora no fim da tarde aqui agora, né? Eu tenho 2 POs. O paciente não tem nem inflamação no local onde eu fiz a extração de um dente que estava com fístula, infecção, tinha tomado espaço facial aqui na região da ilha canina, né? Então esse espaço facial aqui da região da malar, né? Tinha tomado, estava inchando, infeccionando e tentando fazer procedimentos para iniciar o canal e não dava certo. Exo. Fez a exo, a paciente está linda, não tem problema nenhum. E isso é bom demais. Como que você consegue isso? Bons exames, anamnese bem realizada e planejamento bem executado. Simples assim. Ah, mas para fazer isso tem que ter muita coisa, tem que saber muita coisa. Realmente. Eu deixei lá 10 aulas para vocês assistirem. Fiz uma enquete lá no canal do Telegram. Fiz uma enquete para saber quantos de quem segue o nosso canal, que são 400 pessoas, né? Fiz uma enquete para saber quem tinha assistido todas as aulas, né? Para mim, ia até lá o pessoal ter assistido pelo menos 5 aulas, né? Das 10 que a gente... Na verdade são 11, porque a da semana passada eu deixei no ar também um tempão. Deixei aí no ar. E muita gente tô deixando para depois. Para depois que hora, gente? Domingo, o portão fecha, tá?
acaba o tempo. Eu não vou deixar essas aulas para sempre no ar. Sabe por quê? Porque se eu deixar, vocês não assistem. Simples assim. Né? A procrastinação humana é uma coisa que não tem condição. Então, domingo acaba, tá bom? O que eu tô disponibilizando de graça para vocês, encerra. E aí para você ter, você vai ter que pagar. E não é barato. Pode ficar tranquilo que não é barato. Tá? Aí você vai ter acesso por um ano para você procrastinar também. Então, se você está perdendo tempo, para de perder tempo e vai estudar. Poxa, não está fazendo nada, só está pensando nos problemas. Para de pensar no problema e começa a agir na solução. Seja um dentista melhor agora, depois da quarentena, do que você é agora. Você vai ter mais conhecimento, você vai ter mais jogo de cintura para lidar principalmente com os casos difíceis que vão cair na sua mão. Então estuda. As aulas estão de graça lá no canal do Telegram, basta você, se você não tem o canal do Telegram, basta me mandar um aviso no direct que eu mando o link para você, totalmente de graça. Aulas que fazem parte agora nós vamos entrar em 38 aulas que eu dou normalmente nas quintas-feiras. E que para a pessoa ter acesso, ela paga por um ano. Eu estou disponibilizando dessas 36, 10 aulas lá no canal do Telegram. E tem gente que está achando que vai ficar o ano todo. Não vai, não. Não vai, não. Oportunidades boas batem poucas vezes na porta da gente. A gente tem que aprender a aproveitar. Tá certo? E eu estou dando oportunidade e estou avisando. Eu estou avisando. A hora que fechar o portão, fechou. Ah, mas eu não tive tempo, eu queria tanto assistir a aula. Paga então para assistir. Porque quando teve de graça, você não assistiu. Tá bom? É isso, gente. Basicamente, essa é as perguntas, né, que eu tinha para responder hoje. Ah, e se vocês tiverem perguntas das aulas, vão mandando pra gente no direct, que vocês estão vendo que eu estou respondendo.